Ei, fica aí. Essa de longe é a história mais legal que vai ter nesse perfil. Pessoal, essa é a história do primeiro trabalho de Heracles. Ele, na verdade, nasceu Alcides e era filho de Zeus e Alquimena, que era uma mortal. E ele tinha grande admiração por Alquimena, porque Alquimena era uma mulher muito fiel. Não aceitou trair o seu marido. Quando Zeus se transforma no marido anfitrião, Alquimena aceita ficar com Zeus. E nisso ela engravida de Hércules. E aí, quando o marido, um dia depois dessa palhaçada de Zeus, ela pega, fica grávida de gêmeos de pais diferentes. A gente sabe que Zeus é casado com Hera. E Hera, aquela mulher que aceita casamento que a culpa é da amante, que o marido... Isso daí, gente, a gente sabe. E como que vem a ideia de Heracles? Atena era uma deusa muito justa, como todos sabem, e ela gostava do meio-irmão. Um dia, ela sai pra passear com Hera, põe o bebezinho ali no meio do caminho, fala assim, dá de mamar pra ele. Fala assim, mas eu dou de mamar. Você é a deusa do casamento, da maternidade, tem leite, tem vários filhos, eu não tenho leite, eu sou uma guerreira. Era uma das mais poderosas das deusas, o leite dela dá uma incrível força pra Heracles. Por isso, Hera e Clés é glória presente. Feito isso, não sabe do presente que deu pra Hércules. Quando ele é um bebezinho, ela manda cobras pra ir lá no quarto dele, pra, vocês sabem, pra fazer o quê? Então, ele eme as cobras e aí ela fica revoltadíssima. O tempo passa e Heracles, ele vai, assim, zerando os treinadores dele. Aí até que um dia, Zeus decide e ele tem que ser treinado com os chefões, os treinadores. Porque esse treinador aqui, ele não é só força física, porque Heracles não precisava disso. Ele precisava de inteligência, estudo, sabedoria, conhecimento medicinal das ervas, estratégia, e essa pessoa aqui, Quirón, podia ser um instrutor ideal para Hércules. Ele se apaixona por Megra e tem filhos com ela, só que Hera não esquece da vingança, porque o que ela podia fazer? Ela não ia fazer nada contra Zeus. A única pessoa que ela pode atingir são os filhos de Zeus. Ela chama uma antiga deusa da vingança, Lissa, enlouquece, deixa ele pichuruca, ele acaba, eme a família dele, e aí ela chega lá no Olimpo, diante os deuses lá, e fala assim, olha, Heracles fez uma coisa horrenda, temos que mandá-lo pra morar abaixo de Hades. Dito isso, Zeus fica meio revoltado. Atena tenta intervir, porque a Atena gosta muito do irmão dela. Ela tenta argumentar que foi a Lissa, só que não tem como provar. E aí ela fala assim, não vamos matar ele não, vamos tentar fazer alguma coisa. Atena, ela tenta defender o irmão, mas ela não consegue provas o suficiente pra defender o irmão. Então Zeus sabe que aquilo lá é bem cara das coisas que a mulher dele costuma fazer. E diz o seguinte, olha, vamos dar um castigo bem castigado, mas a gente tem que ser imparcial. Era muito esperta, manda... quem escolheu o castigo é Euristeu, que ela já tinha intervido no nascimento de Heracles e Euristeu. Se você quiser saber da história, coloca aí que eu te conto. Euristeu, ele é um filho prematuro, ele é muito fraco, franzino, e por mais que Euristeu seja um dos maiores reis ali em cenas, as histórias de Heracles, ele já era muito fodão. Depois que Heracles acorda a loucura provocada por Hera e Lissa, ele vai procurar o oráculo de Delfos, que já informa pra ele que ele tem que buscar esse Euristeu pra fazer os 10 trabalhos dele, fazer com que ele expie pelos seus pecados. E ele vai buscar lá o Euristeu. Só que antes, Atena, a protetora aí de Heracles, vai lá e dá uns presentinhos. Dá uma espada de Hermes, dá um manto pra ele não ficar mais pichuruca, porque o cara tá meio envenenado ali, um arco e flecha de Apolo. Ele vai lá, Euristeu sabia que esse leão de Nemeia era um dos descendentes do próprio Tifão, era um monstro terrível, mitologia grega. Se você tiver alguma dúvida, comenta aí pra mim. Heracles chega lá pra lutar contra o leão, a pedido de Euristeu, que queria acabar com Heracles. Chega lá no leão e, assim, entorta a espada, quebra as flechas. Não tem o que resolva a história. Vai ter que ser na mão. Você pode ver que aqui ele tá dando aquele famoso golpe, sossega leão. Quando ele desvia o leão, ele precisava da pele pra provar que ele fez o serviço. A única coisa que pode ser contra o próprio leão, porque não tem chumbo grosso contra esse leão, é a própria unha dele. Agora, voltando à carta da força, aqui a gente tem um leão também, a carta do tarot de White. A gente vê aqui uma moça delicada e aqui a gente vê Heracles, um cara cheio de força. Só que a gente tem que pensar que uma moça delicada abrindo a boca do leão pode ser sim parecido com um Heracles no seguinte sentido. Isso aqui, Heracles, ele era um semideus, só que ele ainda era um humano mortal. Ele tinha ali uma força a mais, né? E é isso que tem que buscar, força. Porque Hércules era o mais forte, então nada mais justo colocar ele na carta da força, e ele ainda luta com o leão de Nemeia. E esse aqui era um dos monstros da mitologia grega feroz, assim, que acabava com todo mundo.
Nesse sentido, uma moça delicada e Heracles, eles são um na carta da força por conta da fragilidade, né, digamos assim, da fragilidade que um ser humano pode ter em relação a um leão. Tá aqui domando o leão e aqui ele tá, né, domando o leão e depois ele veste a pele do leão. Ele meio que se torna um ali com o leão, porque aquela pele do leão passa a proteger. A lição da carta da força é isso, domar os instintos dentro da gente. A carta da força ela tem muitos pontos positivos aqui. Determinação, força, libido, força vital, fala também de saúde, mas ela também tem pontos negativos. Até porque a gente vem aqui com Heracles. E Heracles, ele, né, tirou a vida a própria esposa. Então, uma força não controlada, ele estava fora de controle, faz coisa, tá ali no instinto animal. Teimoso, ele era teimoso. A carta da força, ela tem esses aspectos de que o animal que tá dentro da gente a ser controlado. A carta da força também denota um sim, se você pergunta por que fulano sente por mim, vem a carta da força, ela, nossa, a pessoa acha linda, maravilhosa, um chuchuzinho. Te quer, né? Te quer ali de uma forma mais caliente. É diferente da carta do diabo, que te quer de uma forma caliente, mas não é uma coisa saudável, né? Lembrando também que Heracles, ele era casado, então ele tinha um compromisso. Então, assim, é uma das histórias de mitologia que mais se encaixa no arquétipo da força, é a história de Heracles. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Curta, compartilha e comenta aí pra mim.